Tutorial iniciante de como montar o cubo mágico. Para alguém que nunca pegou o cubo mágico pode achar esse puzzle aqui bastante difícil, mas você vai ver que isso aqui é uma coisa muito simples e muito fácil de se montar. O primeiro passo que a gente precisa fazer é uma cruz branca, mas para quem nunca montou o cubo mágico, isso aqui pode ser um pouco trabalhoso e a pessoa às vezes pode montar errado. Então o que eu recomendo fazer? Você vai montar uma margarida aqui no topo do cubo mágico. Quando você pegar o seu cubo, você vai perceber que ele possui três partes. Os centros, que tem uma cor só. As peças de canto, que tem três cores. E obviamente ficam apenas no canto. E as peças de meio, que ficam no meio de cada centro, que possuem duas cores. A gente vai trabalhar apenas com as peças de meio, que possuem um branco e outra cor aleatória. Aqui a gente tem apenas quatro: branco e laranja, branco e vermelho, branco e verde e por fim, branco e azul. Para montar a flor, a gente só tem que alinhar essas quatro peças dessa forma aqui. Uma coisa importante, vocês não precisam olhar para os cantos, apenas para os meios. Então não importa se aqui tiver um canto branco ou de qualquer outra cor. Poderia estar assim ou assim. Você ainda conseguiu montar a flor. Então não olhe para as peças de canto, olhe para as peças de meio. Na hora de montar a flor, você pode montar ela de maneira intuitiva, só brincando aqui com o seu cubo mágico. Você vai conseguir montar tranquilamente. Mas para facilitar um pouco, eu vou te mostrar 4 casos que podem cair aqui. O primeiro, o mais importante, é quando a peça está aqui, ó, na parte do meio, na segunda camada do cubo. No caso aqui, é um branco com laranja. E você só tem que subir essa peça em um desses 4 slots livres. Então, no caso, eu vou subir ela para cá. E se ela estivesse do outro lado? Se ela estivesse aqui, na direita? Eu subiria a camada da direita. E agora eu tenho uma peça junto com o amarelo. Só falta colocar mais 3. O segundo caso também é muito fácil. É quando a peça está aqui, ó, na parte de baixo do cubo. Quando a peça estiver na parte de baixo do cubo, a gente só tem que fazer um movimento bem simples. Você vai trazer ela de frente para você. Então ela tá aqui, ó, de frente para mim. E vou mexer na parte da frente do cubo mágico, mexendo 2 vezes aqui, ó, trazendo mais uma peça para cima. E lembra que eu falei, não precisa olhar para o canto nesse momento, olha só para as peças de meio. Então agora encaixamos 2 peças aqui. Por fim, assim, nesses 2 últimos casos, que é quando a peça está na primeira e na última camada, olhando para você. Quando a peça está na primeira camada e o branco está olhando para você, você vai, tanto para esse caso, tanto para esse, vai jogar para o primeiro caso que eu ensinei. No caso, aqui no meio. Então o que você tem que fazer é só jogar para cá. Para explicar melhor, vamos separar essas 2 peças. Vamos primeiro trabalhar com a peça da primeira camada. Para você jogar ela para a segunda camada, você só tem que virar aqui. Ou para a esquerda, ou para a direita. No caso aqui eu vou jogar para a direita. E agora ela está na segunda camada. E é só eu subir, você já aprendeu isso. Mas sem problema, quando eu subir essa peça, olha o que vai acontecer. Eu vou estragar a peça branco com verde. Então eu tenho que liberar um slot vazio, no caso só tem esses 2, para colocar essa minha peça aqui. E se eu tivesse jogado para a esquerda? Ela está aqui na primeira camada, eu joguei para a esquerda. Aqui é um slot vazio, então eu só preciso jogar ela para cá. E agora quando a peça está aqui em cima, na terceira camada, no caso a branca e a azul, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira camada. Vou jogar a peça para a segunda, ou jogando ela aqui para a esquerda, ou jogando ela para a direita, mexendo na parte da frente do seu cubo mágico. Mas agora tem um problema, como ela é a última peça que tem que ser encaixada, independente do lado que eu for jogar, vai atrapalhar se eu subir. O que eu tenho que fazer, na hora que eu jogar para a segunda camada, é procurar um espaço livre. O último que sobrou foi esse. Então aqui com espaço livre, eu vou subir. E assim você montou a flor.